Obrigado, Pai querido, mais uma vez chegamos à Tua presença, agradecemos por esse momento que tivemos de cânticos em Teu louvor, e colocamos agora em especial, Senhor, em Tuas mãos, esse momento tanto da mensagem aqui com o pastor Roberto, que Tu possas estar capacitando o Teu servo, que ele possa estar transmitindo a nós tudo o que ele tem preparado por meio do Teu Espírito Santo. Também esteja com as crianças que vão ter o seu momento lá com as professoras, que elas possam estar tendo um bom momento ali também, aprendendo na linguagem delas as coisas que dizem respeito ao Teu reino. Pedimos as Tuas bênçãos agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Bom reencontrá-los aqui novamente, para juntos aqui cultuarmos o Senhor, adorarmos o Senhor, reconhecer Sua presença, reconhecer a Sua bondade, reconhecer os Seus propósitos, para as nossas vidas. Há 2 semanas atrás, eu preguei aqui no Salmo 13, estão lembrados? Aquele salmo do até quando. E naquela ocasião, então, eu expliquei aqui aos irmãos que neste período de exceção, neste período de calamidade, enquanto nós estamos experimentando literalmente dias de calamidades e também por decreto, nosso estado está sob o decreto de calamidade. Então, nesses dias, por algumas semanas, nós vamos interromper aqui aquele nosso estudo que nós estamos fazendo sobre santidade bíblica e nós vamos nos voltar para o livro de Salmos. Nós vamos estar olhando, então, alguns salmos. E, se os irmãos estão lembrados, eu falei naquela ocasião que o livro de Salmos, ou os salmos de modo geral, impactam muito a minha vida, o meu coração, porque em muitos dos salmos que o salmista compôs, são classificados como salmos de lamentações, muitos deles, que são aquelas composições poéticas, aqueles hinos, aquela poesia que a gente tem lá no livro de Salmos, que cantam, que falam sobre as aflições da vida. E exatamente nós estamos vivendo num período de aflições, num período de agonia, de calamidade. E quando nós olhamos então para salmos como estes na palavra de Deus, muitas vezes, não sei se é a sua experiência, mas é a minha experiência, ao estar olhando para aqueles salmos, eu percebo no demonstrar dos sentimentos do salmista, os meus próprios sentimentos, em circunstâncias diferentes, mas parece que o salmista está lendo o meu coração, e eu me identifico tanto com aquela situação. Então, já que nós temos na palavra de Deus, especialmente nos salmos, nós temos muitos hinos de lamentação, e nesses hinos o salmista normalmente começa trazendo a sua agonia, trazendo o seu desespero, o seu pânico, e então ele evolui para um clamor, para uma oração, e ele conclui estes salmos normalmente com um cântico de louvor, um cântico de fé. Eu penso que nós fazemos bem em darmos uma olhada nesses salmos, nesses dias tão aflitivos, para todos nós. E hoje nós vamos então começar, não vai ser possível terminar hoje, mas nós vamos começar a nossa reflexão no Salmo 34. Agora, este Salmo 34, ele não é um salmo de lamentações, não está classificado desta forma. Ele é um salmo de ações de graça. Há uma certa dúvida se nós devemos classificar este salmo como um salmo de ações de graça ou como um salmo de sabedoria.
porque metade deste salmo são ações de graça de Davi. E metade desse salmo são instruções para os justos, para que eles tenham vida longa e para que eles vivam dias felizes. Então, este salmo, ele começa com ações de graça e ele termina em instrução, mais ao estilo proverbial, né? Por isso é entendido por muitos como um salmo de sabedoria. Então, nós vamos começar hoje a estudar esse salmo, Salmo 34, é um salmo de Davi também, e nós vamos, então, fazer a leitura desse salmo. Eu estou aqui com a revista e atualizada. Nós vamos ler os 22 versículos, mas hoje nós vamos apenas considerar os 3 primeiros versículos. Como eu estou sem notas aqui, eu tenho que policiar muito o meu tempo, porque eu tendo a ser mais expansivo sem notas do que com notas. Então, como nós não somos da chamada da meia-noite, né, a gente ainda quer ir embora antes das 8 ou das 9 horas. Né? Salmo 34, Salmo de Davi. Me acompanhe então na leitura aqui deste salmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bom, nós podíamos já parar por aqui. Eu penso que só a leitura da palavra de Deus, dessa porção da palavra de Deus, desse salmo, já fala muito ao nosso coração. Traz muito conforto para o nosso coração, especialmente se nós olhamos para este salmo e se nós olhamos para os tempos que nós estamos vivendo, os dias de hoje. Agora, vamos começar aqui a pensar um pouco nesse salmo. No título aqui, na minha Bíblia, na minha versão revista e atualizada, o título que aparece aqui neste salmo é
provai que o Senhor é bom. Esse título pode ser diferente nas outras versões. É o título do editor da Bíblia. Mas tem um subtítulo após esse título aí, que provavelmente aparece em todas as versões. Este subtítulo, e nos Salmos, de modo geral, quando nós temos subtítulos, que são indicados pelo redator do livro de Salmos, normalmente esses subtítulos, eles são notas explicativas, seja do lugar, seja do conteúdo, seja do episódio que levou o salmista, então, a essa composição poética, esse hino. Este Salmo 34, a primeira parte dele, de versículos 1 ao versículo 10, é um hino. E a segunda parte, na verdade, é um sermão. Agora, qual será o episódio histórico que levou Davi à composição deste salmo aqui? Então, nós temos isso aí no subtítulo, ou no subscrito, né? E acho que aparece em todas as versões da Bíblia. Na minha diz o seguinte: Salmo de Davi. Então, o redator aqui está indicando que é um salmo davídico, quando, na minha versão aqui atualizada, diz assim: quando se fingiu amalucado. Acho que em outras versões, na NVI, deve ser se fingiu de doido, né? Quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Então, esse é o episódio histórico. O redator, quando fez a compilação aqui dos Salmos, e quando ele olhou para esse salmo, possivelmente ele, que estava mais próximo da época da composição desse salmo, ele disse: esse salmo aqui Davi compôs, se referindo àquele episódio onde ele se fingiu de doido, lá na presença do rei Abimeleque. Então, para nós termos um proveito maior desse salmo, nós vamos olhar lá para o texto do Antigo Testamento, onde este episódio é tratado. Antes disso, devo dizer que esse salmo aqui é um salmo alfabético. O que significa isso? Nas nossas versões em português isso não faz sentido para nós, mas no texto hebraico, se você pegasse o texto hebraico, o Salmo 34, lá no texto original, cada versículo desse salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então você perceba aí que tem 22 versículos e nós temos no alfabeto hebraico 22 consoantes. Então esse salmo é um salmo alfabético, ele é um salmo, ele é um acróstico, né? Ele vai seguindo em ordem alfabética em relação ao hebraico, né? Ele não é um salmo alfabético perfeito, porque falta aqui uma consoante do hebraico, e o último versículo aqui não começa com a última letra do hebraico, começa com uma outra letra. Então, por isso, ele não é um salmo alfabético regular ou perfeito. Mas todas as demais letras do hebraico estão presentes aqui nessa composição. Esse salmo também era um salmo entoado aí na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, nas suas reuniões de comunhão. Então, quando os irmãos se reuniam lá na igreja primitiva, na igreja lá em Jerusalém, muito frequentemente, talvez eles começavam aquela reunião cantando este salmo, o Salmo 34. E mais uma curiosidade a respeito desse salmo: ele foi muito entoado pelos mártires da igreja no momento do seu sacrifício ou da sua morte. Então, quando aqueles homens de Deus estavam indo para o martírio, lá para a sua execução, eles iam cantando o Salmo 34, esse Salmo de Davi. Muito bem. Agora vamos olhar qual texto histórico aqui a que este Salmo se refere. Na minha Bíblia está indicado, é o texto de 1 Samuel, capítulo 21,
versículos 10 a 15. Eu peço então que você abra, deixa marcado aí no Salmo 34 e abra a sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15. Me acompanhe também nessa leitura. Então, esta parte aqui da narrativa de 1 Samuel 21, 10 a 15, diz o redator lá do Salmo 34, este é um salmo de louvor que faz referência a esta experiência de Davi, registrada aqui nessa passagem do primeiro livro de Samuel. Capítulo 21, começando no versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez, palavra não muito usual, né? Pelo que aparentou, pelo que se fingiu, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então é essa situação aqui. Eu não sei se é desse episódio aqui que tem aquela frase assim muito comum: está se fazendo de doido, né? Está se fazendo aí de maluco. Não sei se veio daqui, se isso é a origem dessa frase, né? Mas o que nós temos aqui? Se você lembra da história de Davi, Davi já tinha escapado 2 vezes de Saul. Saul estava determinado a matar Davi. Jonatas, o grande amigo de Davi, ele soube disso. Ele vai ao encontro de Davi, onde Davi está escondido, e ele diz para Davi: você tem que ir embora, você tem que fugir, porque agora eu tenho certeza, o meu pai vai te matar. E aí então Davi foge. Então, se você começasse a sua leitura no início do capítulo 21, aí no primeiro versículo, só vem ali para este versículo para me acompanhar. Então veio Davi a Nob. Nob era uma cidade que ficava a cerca de 1,5 km a nordeste de Jerusalém. E nesta cidade de Nob estava o tabernáculo, e estava também a residência dos sacerdotes. Por quê? Porque originalmente o tabernáculo ficava lá em Siló, lá bem ao norte de Jerusalém, desde o tempo de Josué, até aqui esses dias de Samuel. Porque numa batalha de Israel com os filisteus, eles perderam. Israel perdeu a batalha para os filisteus, eles destruíram tudo. Então os sacerdotes, os líderes ali resolveram trazer o tabernáculo para essa cidade aí, Nob, que quer dizer cidade dos sacerdotes. Ficava a 1,5 km a nordeste de Jerusalém. Davi foi para lá, ele fugiu, ele foi para lá. Normalmente Davi ia até ali a residência dos sacerdotes para buscar conselho, para buscar consolo, para buscar orientação. Ele foge para lá, ele encontra lá com o sacerdote Aimeleque. E aí eu quero destacar aqui algumas atitudes de Davi que vão fazer muito sentido depois aqui no Salmo. Então ele chega em Nob, ele encontra o sacerdote aí, que é o sacerdote Aimeleque.
Não confundir, porque lá no subscrito, né, lá no título do Salmo, diz que Davi fugiu da presença de Abimeleque. São duas pessoas aqui, eu vou explicar depois. Então ele chega lá diante do sacerdote, o sacerdote pergunta para ele: por que você vem até a mim? Já era um fato conhecido que Saul estava perseguindo Davi para matar. E aí notem o que Davi disse para o sacerdote, aqui no versículo 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. O que Davi fez aqui? Ele mentiu. Ele deu a impressão para o sacerdote que ele estava em uma missão oficial, que o rei o tinha enviado para lá. Isso era mentira. Ele estava, na verdade, fugindo de Saul. Ok, no versículo 8, no final do versículo, ainda Davi assevera, porque a ordem do rei era urgente. Ele não recebeu nenhuma ordem do rei. Ele fugiu. Saul estava em perseguição a Davi. Talvez ele tenha mentido aqui para Aimeleque, porque ele não queria colocar a vida de Aimeleque em risco. Se Saul soubesse que o sacerdote havia dado guarida para Davi, talvez também mandaria executar esse sacerdote. Pode ser que tenha sido isso a intenção de Davi, mas o fato é que Davi fez o quê? Mentiu. Ok. Outra questão aqui bem interessante, rapidamente. Versículo 9. Davi perguntou aí para Aimeleque se ele tinha alguma lança ou espada. E Aimeleque diz aí no versículo 9, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, então me dê essa. Que espada era essa? Espada de Golias. Que espada era essa? Era a espada com a qual Davi, tempos antes, degolou Golias, matou Golias. Essa espada tinha sido recolhida, ela estava guardada aí no tabernáculo como uma espécie de memorial da vitória aí naquela ocasião de Israel, representado ali por Davi contra o Golias. Era essa espada. Muito bem, ele pegou a espada de Golias. Agora chegamos a esse ponto da narrativa que é o episódio aqui que o Salmo faz referência. Veja aí o versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis. Quem era Aquis? Dali, rei de Gate. Esse Aquis, rei de Gate, é aquele rei Abimeleque que aparece lá no subscrito do Salmo 34. Por que Abimeleque? Porque Abimeleque é um título dinástico. Por exemplo, quem eram os governantes do Egito? Os faraós. Agora, faraó é um título dinástico. Quem eram os governantes de Roma? César. É um título dinástico. Quem eram os governantes do Império Persa? Dario. É um título dinástico. Então, são títulos dinásticos. Abimeleque era um título dinástico para os monarcas filisteus. Então a gente tem no Antigo Testamento, e nós não vamos entrar nisso agora, mas nós temos a menção de 4 Abimeleques, 3 deles monarcas filisteus. Muito bem, então levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi para Aquis. Aquis aqui é o monarca filisteu, é o Abimeleque aqui. Ele era rei de Gate. Você sabe que cidade era essa, Gate? Naqueles dias ali, era
principal cidade dos filisteus. Esse rei Aquis é o rei filisteu que foi desonrado, que foi envergonhado, quando Davi matou o seu gigante, Golias. E o rei Aquis, ele estava assim cheio de ódio. Ele queria pegar Davi de qualquer forma, porque ele foi desonrado. Davi matou Golias. Então nós temos aqui Davi fugindo para onde? Para Gate. Gate era a cidade natal de Golias. Ele foge para lá. E o que ele leva junto? A espada de Golias. Eu acho que ele estava realmente louco. Agora, não tem nada na narrativa aqui que indique que foi instrução de Deus que Davi fugisse para Gate, para a terra dos filisteus. Ele foi para lá. Versículo 11, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi? Muito provavelmente, estes servos aqui não estavam identificando, de fato, Davi com o rei Davi. Era uma forma de ironizar esse Davi que apareceu ali. Só que Davi achou que eles tinham identificado ele. Me acharam. E aí então ele guardou essas palavras aí consigo, e diz o versículo 12, ele teve muito medo de Aquis. Também aqui pela narrativa, aí no final do versículo 15, parece que Davi fugiu para Gate. Versículo 15, o rei diz: há de entrar esse doido aí na minha casa? Então provavelmente Davi fugiu para lá, disfarçado, ele queria entrar lá dentro do palácio, talvez por algum tempo trabalhar ali no palácio, ser um servo ali do palácio, mas acontece que ele achou que ele tinha sido desmascarado. Então ele se contrafez, diz aí o versículo 13, ele aparentou, no texto hebraico diz, no modificar dele o bom senso dele. Ele se fez de doido. Isso aqui foi um expediente sutil de Davi. E ele fez isso por quê? Porque ele teve muito medo. Ele temeu pela sua vida. Ele não confiou que Deus poderia protegê-lo. Então ele apelou aí para uma estratégia. E a estratégia dele foi se fazer de louco. E no versículo 15, faltam-me, diz o monarca, né? Aquis ou Abimeleque, faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Então esse aqui é o contexto deste salmo, essa passagem aqui do primeiro livro de Samuel. Agora vamos voltar para lá, Salmo 34, sabendo então dessas informações aqui históricas da composição do salmo. Agora vamos olhar para esse salmo um pouco mais demoradamente. Primeiro eu queria, pode botar o slide, por favor? Eu queria mostrar para vocês a divisão deste salmo. Okay? Este salmo pode ser dividido então em duas partes. Primeira parte, louvores do salmista a Deus. Então, versículos 1 a 10. É a primeira parte desse salmo. Segunda parte, o sermão do salmista aos homens. Então, vai do versículo 11 ao versículo 22. Então, os 10 primeiros versículos, eles são um hino. E os 12 últimos versículos são um sermão. Os 10 primeiros versículos são um hino de ação de graça de Davi, pelo livramento, pela libertação que ele obteve em atendimento à sua oração. Ele diz várias vezes, clamou este aflito, e Deus o
e o Senhor me ouviu, me livrou de todas as minhas tribulações. Então, a primeira parte do salmo é um hino. A segunda parte do salmo é um sermão. E essa segunda parte, ela tem aí a característica de um ensino didático, ao estilo de Provérbios, né? Instrução para os piedosos. Muito bem, a primeira parte desse salmo tem 3 subpontos. Então, o compromisso de louvor de Davi, versículos 1 a 3, a experiência de Davi, versículos 4 a 7, a exortação de Davi, versículos 8 a 10, tudo isso dentro da primeira parte. Segunda parte, onde nós temos o sermão, exortações diretas e ensinos didáticos. E hoje nós vamos começar a olhar então apenas este primeiro ponto aqui, o compromisso de louvor de Davi. Agora volte de novo aí para o Salmo 34, eu vou ler novamente esses 3 primeiros versículos, que serão examinados agora. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Se o Salmo 13, que nós olhamos há 2 semanas atrás, pode ser chamado do Salmo do até quando, ou Salmo uivante, este Salmo aqui ele é muito conhecido como o Salmo do Provai e Vede, possivelmente por causa aí do versículo 8, né, deste Salmo. Provai e vede. E nesses primeiros 3 versículos aqui, dentro daquela primeira divisão, né, louvores do salmista a Deus, nesses primeiros 3 versículos, nós temos o compromisso de louvor de Davi. Ele começa esse compromisso dizendo o seguinte: bendirei o Senhor. Agora, no nosso texto em português, isso não ressalta muito, mas no texto hebraico, esse verbo que aparece aqui, bendirei, de bendizer, de bendição, esse verbo aqui, bendirei, ele está conjugado no hebraico. O aspecto verbal deste hebraico carrega algo que nós não temos no verbo em português, que é a intensidade. Então, o que Davi está dizendo, quando ele começa o seu hino aqui, ele diz bendirei, não é esse bendirei assim superficialmente, ou só uma palavra aqui dentro da sua composição poética. Esse verbo aqui é um verbo escolhido e conjugado nesse modo verbal aqui no hebraico, que diz para a gente que Davi estava decidido, ele estava resoluto, ele tinha este propósito bem determinado no seu coração, ele estava pessoalmente e por si mesmo comprometido a louvar o Senhor, não importa o que os homens queiram fazer, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o que pudesse acontecer, ele tinha tomado um propósito, ele estava decidido. É isso que indica a intensidade do verbo, nesta conjugação aqui. Bendirei o Senhor. Ele estava comprometido com louvar ao Senhor, porque ele sabia que ele devia louvar ao Senhor, ele sabia que o louvor era devido ao Senhor, ele sabia por que ele estava louvando ao Senhor, e ele sabia quando ele deveria louvar ao Senhor. E todos esses aspectos indicam para a gente que isto era uma firme resolução do salmista.
é muito interessante, porque agora que vocês fizeram comigo a leitura aqui do episódio histórico que levou à composição desse salmo, na continuidade lá da narrativa em 1 Samuel, a gente não tem em nenhum momento Davi louvando ao Senhor pelo livramento que ele obteve lá do rei Aquis, que afinal de contas a sua estratégia deu certo, né? Ele foi expulso e saiu dali, né? Foi por uma caverna. Nós não vemos em nenhum momento na narrativa Davi louvando ao Senhor. E até muitos estudiosos duvidam que esse salmo faça referência àquela situação histórica, porque parece não haver nada no salmo que ligue aquela situação, exceto o versículo 6, que diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Mas algum tempo depois, que nós não podemos precisar, o Espírito Santo trouxe à mente de Davi, trouxe ao coração de Davi esta situação aqui que ele vivenciou, para a qual faltava da parte de Davi o quê? Gratidão, louvor. E então, sendo lembrado daquele livramento, Davi chega agora à composição desse salmo, mas não apenas para louvar por aquela situação que ocorreu, mas também para afirmar um compromisso de louvor ao Senhor. Então essa é a primeira questão bem importante, já logo aqui no início dessa música, deste hino. Bendirei, ele está dizendo: eu estou profundamente, totalmente, definitivamente, de forma resoluta, eu vou louvar ao Senhor. Como esse salmo ele é quase todo aplicativo, nós podemos fazer uma aplicação desse salmo a cada versículo. E a primeira aplicação que nós já podemos fazer aqui é o seguinte: eu e você temos tido essa resolução no nosso coração, não apenas a questão de termos consciência de que nós devemos louvar ao Senhor, mas nós temos um propósito firme no nosso coração de louvar ao Senhor, não importa o que vai acontecer. É isso que essa palavra aqui quer significar. Bendirei. Carrega esta carga semântica. Bendirei. A quem ele iria bendizer? Ao Senhor. E é interessante que a gente tem 22 versículos aqui, e nesses 22 versículos, 16 deles trazem o nome do Senhor, que é este nome que aparece todo em maiúsculo aí, Senhor. É o nome de Deus, o nome de Deus na aliança, o Deus da aliança. Senhor aqui é a tradução de Yahvé, ou de Yahweh. É o Deus pactual, é o Deus da aliança, é o Deus eterno. E ele diz: eu vou bendizer, eu estou determinado a isso. Mas ele não vai bendizer a causas secundárias. Não é um louvor que ele vai dirigir aos homens, mas é um louvor que ele vai dirigir ao Senhor. Quando ele vai fazer isso? Qual é a profundidade desse compromisso? Ele diz aí: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Aliás, tem dois absolutos aqui, né? Todo o tempo estará sempre. Todo o tempo estará sempre. Agora, o que é todo o tempo? Você já sabe, né? Todo o tempo, ou seja, em toda situação, em qualquer circunstância, antes, durante e depois das tribulações, seja nos dias radiantes de alegria, seja nas noites escuras do medo, seja nos dias de sol, seja nos dias de chuva,
Será que dá para colocar também aqui nos dias de inundação? Todo o tempo. Todo o tempo. Agora, existem ocasiões de testes para os justos, para todos os homens, mas pensando aqui no povo de Deus, existem ocasiões de testes, de provações, de tribulações que parece muito difícil ajustar esses dias a este esquema aqui de coisas, né? Todo o tempo. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, aquele que está em profunda comunhão com o Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que está em intimidade com o Senhor, ele vai manifestar, mesmo nesses dias de tribulação, ele vai manifestar o seu louvor ao Senhor. Talvez a gente possa perguntar, será que esse todo o tempo, ou estará sempre nos meus lábios? Será que isso aqui é um recurso literário? Uma vez que isso aqui é uma poesia, isso aqui é um hino, então tem vários recursos literários, né? Tem uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que é quando a gente exagera deliberadamente alguma coisa para chamar atenção sobre uma lição. Então você usa uma hipérbole. Será que o salmista está usando aqui uma hipérbole? Será que esse compromisso dele de louvar o Senhor em todo o tempo é um compromisso apenas de música? É um compromisso apenas com a métrica da sua poesia? Ou será que isso aqui é um compromisso de coração em todo o tempo? Eu creio que não é apenas uma hipérbole, que não é apenas um exagero deliberado aqui do salmista para tornar a sua poesia mais bela, mas é um compromisso do seu coração. E isso aqui em todo o tempo me lembra algumas palavras do apóstolo Paulo. Por exemplo, deixa marcado aí, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 20. Paulo escreve aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bastava aqui só um absoluto, mas num versículo só, Paulo traz dois absolutos aqui. Ele diz, dando sempre graças por tudo, sempre por tudo. Será que isso aqui ecoa as palavras do salmista lá em todo o tempo? Certamente. Então, o crente, né, o filho de Deus, o povo de Deus, deve ser a sua característica essencial do seu caráter, a gratidão. E ele deve sempre dar graças por tudo. É possível dar graças por toda essa calamidade que se abateu sobre o nosso estado? Pela palavra de Deus? Sim, porque esta calamidade entra aí dentro de tudo. Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, Paulo diz o seguinte: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Ele já disse lá para os filipenses, em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui ele diz, regozijai-vos, ou alegrai-vos, quando? Quando os dias são bonitos, de sol? Também. Mas quando eles são sombrios e com chuva, também.
Alegrai-vos sempre. Ele diz, orai sem cessar. Agora, isso não é a ideia de eu ficar orando da manhã à noite. Mas isso é a ideia daquela oração que é persistente, que é insistente, que é feita com paciência, que é feita com regularidade. É o perseverar na oração. E ele diz, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, isso que o salmista diz aqui, no Salmo 34, em todo o tempo, o apóstolo Paulo diz de outra forma lá nas suas cartas. Dar graças a Deus sempre, por tudo. Alegrai-vos sempre, orar sempre. E quando nós estamos dando graças a Deus, quando nós estamos orando, quando nós estamos nos alegrando no Senhor, nós estamos, na verdade, cumprindo isso que o salmista diz aqui: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Todo o tempo. Ele diz mais ainda, como se não bastasse. Dentro desse seu compromisso, ele diz: o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. O louvor que é devido ao Senhor vai estar para sempre nos meus lábios. Agora, isso aqui é algo impressionante. Porque não é apenas adorar ao Senhor no seu coração, mas é também louvar o Senhor com os seus lábios, com a sua boca, com a sua língua. E ele diz aí, o louvor ao Senhor vai estar continuamente na minha boca. Irmãos, isso deveria ser a realidade no meio do povo de Deus. O que deveria estar continuamente nos meus lábios? O louvor. Se o louvor estivesse continuamente na minha boca, ali na minha boca não existiriam palavras de lamentação, não existiriam palavras de murmuração, não existiriam queixas, não existiria maledicência, não existiria fofoca. A minha boca estaria continuamente comprometida com o louvor. Por que há tanta murmuração nos nossos lábios? Porque falta o louvor. Primeiro no coração, e depois se expressa através da nossa língua. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, por que nos falta um louvor contínuo na nossa boca? Sobram-nos na nossa língua palavras de queixa, de murmuração, de lamentação, de julgamento, de maledicência, de fofoca. Se nós pudéssemos fazer um raio-x da nossa língua, que medisse aí o estado da nossa língua em um sentido espiritual, não físico, tivesse aí um aparelho, pensa num aí, Alice, um aparelho aí de raio-x que pudesse medir a qualidade da nossa língua em termos espiritual. O que será que esse aparelho ia mostrar como diagnóstico? Será que ele ia trazer um laudo assim? Existe aqui nessa língua uma taxa altíssima de louvor. Ou será que o raio-x ia apontar, existe aqui nessa língua sinais muito perigosos de murmuração, de queixa, de lamentação, de fofoca? Lembra lá na carta de Tiago, a gente já estudou aqui com a Laor, capítulo 3, aquele célebre capítulo sobre a língua. O que Tiago diz sobre a língua?
ela pode ser um instrumento de bênção, mas ela pode ser também um instrumento de maldição. Nós podemos abençoar com a língua e podemos amaldiçoar. O compromisso do salmista é que a sua boca fosse usada para o louvor da glória de Deus. Tiago lá diz que a nossa língua pode ser um instrumento carregado de veneno mortífero. O que será que o raio-x da nossa língua iria indicar? Será que acender logo o sinal vermelho? Está muito perigoso aqui o estado dessa língua. Então veja, o compromisso do salmista, assumido de forma resoluta, de bem dizer ao Senhor, em todo o tempo, e na sua boca estar continuamente o louvor ao Senhor. Seguindo nesse compromisso, no versículo 2, ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Agora, todos nós sabemos que é da tendência humana, é do homem, é da natureza humana gloriar-se em si mesmo, não é? Não gloriar-se no Senhor, mas gloriar-se em si mesmo. Então, é da natureza humana nos gloriarmos por aquilo que nós somos, pelas nossas realizações, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela nossa engenhosidade. Então, o homem gosta de gloriar-se em si mesmo, nas suas realizações, no seu braço forte. Mas o salmista aqui diz que o compromisso dele é o quê? Gloriar-se no Senhor. E essa esfera de ação, de gloriar-se no Senhor, ela é ilimitada. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é ilimitado. Ele é infinito. Ele é eterno. Então nós podemos nos gloriar na pessoa de Deus, nos seus atributos, nas suas alianças, nas suas promessas, nas suas obras, em 1 milhão de coisas da parte de Deus que são incomparáveis, inigualáveis e singulares. E o salmista, então, ele firma esse compromisso de gloriar-se no Senhor. Isso lembra novamente aí alguns pensamentos de Paulo, que nós temos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Começando aí no versículo 13. Me acompanhe aqui na leitura. Versículo 13. 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Versículo 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Para Paulo era simplesmente repugnante a ideia de ele gloriar-se nele mesmo. E ele entendia que todo o trabalho missionário que ele estava realizando
e o progresso do evangelho que estava acontecendo na obra missionária. Isso não era devido à sua capacidade, às suas forças, às suas realizações, mas tudo isso era fruto do poder de Deus agindo entre eles. Então ele diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Agora, o homem, em sua natureza caída, o que ele gosta de fazer? Se louvar a si mesmo. Mas Paulo diz: não é aprovado quem faz isso, e sim aquele a quem o Senhor louva. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, e provavelmente é desta passagem aqui que Paulo está se lembrando quando escreveu o que escreveu aí em 2 Coríntios. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, no que é lícito eu me gloriar? Em conhecer o Senhor, em conhecer o Senhor. E aqui no texto de Jeremias, o que eu devo conhecer do Senhor? Sua misericórdia, o seu juízo e a sua justiça. Então, o salmista aqui, ele não quer se gloriar em si mesmo, ele quer se gloriar no Senhor. Então, esses dois compromissos aqui do salmista estão muito bem estabelecidos. Bendizer o Senhor em todo o tempo, o louvor sempre na sua boca, e ele deseja gloriar-se no Senhor. Agora veja o seguinte, versículo 2. O que acontece quando este compromisso aí está sendo levado a efeito? Ele diz aí: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Agora, a palavra humilde que aparece aqui, em algumas versões, é traduzido por mansos, outras versões trazem aí os oprimidos. E nós temos que entender o seguinte: no reino de Deus isso também acontece no mundo, mas pensando no reino de Deus, sempre vai existir pessoas, irmãos e irmãs, que são mais maduros do que eu, que são mais fortes na fé do que eu, que são mais experimentados na fé do que eu, que têm experiências muito mais profundas do que eu de andar com o Senhor. Sempre vai ter isso. Mas também sempre vai ter pessoas que talvez não tenham tantas experiências de andar com o Senhor como eu tenho. Talvez não sejam tão experimentados na fé como eu sou. Talvez não chegaram a uma maturidade espiritual como eu cheguei. Então sempre tem pessoas mais maduras do que eu, e sempre tem pessoas menos maduras do que eu. E Davi está dizendo o seguinte: o meu compromisso é bendizer o Senhor em todo tempo. O louvor vai estar sempre na minha boca. Eu vou estar me gloriando sempre no Senhor. E então aqueles aqueles que estão oprimidos, aqueles que se sentem fracos, eles vão olhar para o meu testemunho. E eles vão o quê? Se alegrar. Talvez outro jeito de dizer isso: eles vão ter esperança.
porque eles vão Senhor. E se eles estão desencorajados, e estão se sentindo fracos, e estão ali prostrados, eles vão ouvir isso e eles vão o quê? Se alegrar. Provavelmente já aconteceu com você, acontece comigo. Tem irmãos em Cristo que eu reputo homens e mulheres de Deus muito espirituais, profundos na sua caminhada com o Senhor, e eu estou olhando para eles, e o exemplo deles é um exemplo que me encoraja muito, traz alegria ao meu coração, e eu quero imitá-los na sua fé, e eu me alegro, e eu penso, se eles conseguem, com a graça de Deus, eu também vou conseguir. Então o salmista diz, eles vão ouvir isso e eles vão se alegrar. Mas o mesmo vale para a minha experiência, porque tem aquilo que eu falei, tem pessoas que talvez estão menos experimentadas do que eu. Talvez se sentem fracas, incapazes, estão prostradas, e essas pessoas estão olhando para mim. Ao verem o meu compromisso de louvar ao Senhor, de andar na presença do Senhor, de glorificar o seu nome, elas vão se encorajar, elas vão se alegrar, e elas vão sentir que é possível ter uma experiência de uma vida mais profunda com o Senhor. Onde Davi diz o seguinte: engrandecei o Senhor comigo. Agora, isso aqui é um convite que ele está dirigindo àqueles humildes ali, do versículo 2. Então ele está dizendo para esses, venham louvar ao Senhor comigo. É possível. E convida eles a uma adoração aí mais universal. Engrandecei ao Senhor comigo. Deus não pode ser tornado mais grande do que ele já é. Agora, quem são aqueles que podem engrandecer ao Senhor? Certamente são aqueles que se sentem pequenos, fracos, impotentes, insignificantes, humildes. Porque aqueles que se sentem poderosos, fortes, arrogantes, eles não engrandecem o Senhor, eles engrandecem a si mesmos. Mas os humildes, sendo encorajados por aquele testemunho, eles são convidados agora a, juntos, louvar ao Senhor. E ele conclui aqui esse seu compromisso dizendo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. E a ideia aqui do salmista parece ser que o louvor ideal é aquele louvor que é trazido à presença do Senhor quando o seu povo está reunido, quando o seu povo está junto. Nós sabemos que lá no céu a adoração ela será plena, porque todo o povo de Deus vai estar no céu adorando ao Senhor. Então, quando a adoração na terra se parece mais com a adoração no céu? Quando todo o povo de Deus está junto, juntos exaltando o nome, juntos adorando, todos a uma lhe exaltemos o nome. Então percebam que o compromisso do salmista aqui é 2: louvar ao Senhor em todo tempo, gloriar-se no Senhor. Ele faz isso porque é isso que o Senhor merece, e ele faz isso porque ao fazer isso os seus irmãos mais fracos serão encorajados, fortalecidos,
serão animados, eles vão se alegrar e vão se juntar neste grande coro de adoração ao Senhor. Pensemos nisso nesses dias, pensemos neste salmo. Nós hoje começamos a entrar aqui nesse salmo, vimos esses 3 versículos, já grandes lições para nós aqui. Reflita sobre isso nesses dias que vêm, nesta semana. Considere diante do Senhor o seu coração, qual o compromisso que você tem estabelecido com o Senhor. Sonde o seu coração, usando a palavra de Deus, usando esses versículos que foram alvos da nossa reflexão nessa noite. E na semana que vem nós vamos continuar, então, olhando aqui para, então, a segunda parte aqui deste primeiro ponto, né, a experiência de Davi. Então, nós vamos examinar na semana que vem versículos 4 a 7. Vamos orar. Pai, te agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos aqui nessa noite, de abrir a Tua palavra, liberdade que nós temos, Senhor, de nos aproximar da Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de refletir. E eu venho pedir por mim e pelos meus irmãos, Senhor, pensando neste salmo aqui de Davi, pensando nessas verdades iniciais aqui do salmo, que o Senhor fale com cada um dos teus filhos aqui presentes. Senhor, que todos nós sejamos levados a nos examinar, Senhor, diante da Tua palavra e entendermos, Senhor, qual tem sido a nossa experiência contigo. Que nós possamos avaliar, Senhor, o nosso coração, se a nossa resolução firme e decidida e determinada é de louvar ao Senhor em todo o tempo. Se na nossa boca, Senhor, se encontra tão somente o louvor contínuo que é devido ao Senhor. Se estamos buscando nos gloriar no Senhor. Se estamos, Senhor, com esse compromisso, encorajando e fortalecendo aqueles irmãos que estão aflitos, que se sentem pequenos, insignificantes, talvez com medo. E assim, Senhor, leva-nos a entender onde nós estamos dentro da Tua vontade. Fala conosco, Senhor, transforma-nos naquelas áreas que nós precisamos da Tua transformação. Nós sabemos, Senhor, que aqueles que Te louvam continuamente pelas Tuas misericórdias, a estes nunca faltarão misericórdias pelas quais Te louvam. Que nós estejamos olhando para Ti, Senhor, buscando Te agradar com o meditar do nosso coração e com as palavras dos nossos lábios. Peço todas essas coisas por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus.